Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Por favor, dê um sinal. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de exaltar o nome do nosso Pai com louvor e já peço aos irmãos que não se atente apenas na questão da voz, na imperfeição, mas que você possa meditar nesta mensagem, que você possa meditar nas palavras contidas neste louvor, porque ao tempo que a gente engrandece o nome do Pai com música, com palavra, com adoração, a gente sabe, a Bíblia nos diz isso, que Deus, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então, a partir de quando nos posicionamos e nos colocamos diante do Pai, seja para adorar, louvar, seja para sentir os braços do Senhor, ele estará pronto com os seus anjos para nos servir. Então, que você não ouça simplesmente a voz, mas que você receba também esta mensagem e viva esta mensagem que contém a música, amém? Se porventura os irmãos ouvirem qualquer outro barulho estranho aqui, é que a gente está tendo uma reforma aqui no vizinho, então pode ser que incomode um pouco, né? Mas vamos louvar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e muito feliz de estar com os irmãos nesta tarde. E, com certeza, eu lembro das palavras do pastor Carlos, né? O nosso pastor lá em Arujá. Oh, como Jesus é lindo, né? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, né? E a gente só tem, irmãos, a gente só tem motivos para engrandecer o nome desse Senhor, o nosso Jesus, que é lindo, que é perfeito, que é maravilhoso. E a nossa vida, ela está inteiramente em suas mãos. E por isso que nós não tememos, ainda que durante esse tempo, né, difícil que o mundo está vivendo, a gente tem cada vez mais a alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso é mais importante do que tudo. Eu glorifico ao Senhor juntamente com você, com a sua família, com o seu lar, porque nós temos esse benefício em nosso favor, o Espírito Santo de Deus. Eu lembro também de uma das palavras do nosso pastor Takayama, ele sempre diz isso, continuamente. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo amado pelo Senhor Jesus. E cada vez que a gente conversa com os nossos irmãos, ou as pessoas vêm conversar conosco, pessoas que são principalmente do nosso ministério, a gente fica tão feliz de ouvir notícias que têm sustentado a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa unidade, mas principalmente o amor de Deus no nosso coração. Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Amém? Tá. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor para aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida. E antes eu quero abrindo um parênteses aqui na palavra, irmãos.
terça-feira passada agora, nós abrimos um aplicativo, o aplicativo, né, para alguns irmãos. Como o Ministério de Louvor da nossa igreja, ele tem bastante pessoas, então nós abrimos para os irmãos apenas do coral, né, apenas para os irmãos do coral. E lá a gente colocou da seguinte forma, ó, nós vamos abrir uma reuniãozinha, mas essa reunião não vai ser um culto, a gente não quer que seja como um culto formal, porque os cultos estão aí, né, acontecendo, todos nós estamos tendo a oportunidade de participar, de ouvir algo da parte do Senhor em vários cultos, não só os cultos da sede, mas das nossas igrejas, né? Então, essa reunião que nós vamos abrir é uma resenha, para a gente conversar, jogar a conversa fora, né? Para a gente, até mesmo, se for o caso, falar mal da vida de outro, sei lá. E nós abrimos essa reunião, irmãos, e ao mesmo tempo eu fiquei frustrado, chateado, Eliane. Fiquei frustrado e chateado porque realmente a resenha não foi de acordo com o que eu esperava, não foi de acordo com o que a gente imaginava, nem as pessoas. Por quê? E eu dou graças a Deus ao mesmo tempo também, principalmente, porque prevaleceu a vontade do Pai, prevaleceu a vontade do Espírito Santo. O que se havia marcado como uma resenha, jogar a conversa fora, se tornou ali um grande culto de louvor e adoração pelos vários testemunhos que ouvimos, de pessoas sendo abençoadas neste período de pandemia. E depois eu fiquei me pensando, nossa, como diz a galera mais jovem, Jesus é muito louco. Jesus é muito louco. Porque o mundo está se desmoronando. As coisas estão acontecendo. Essa pandemia tem destruído famílias, vidas, pessoas sendo ceifadas, né? Comerciantes sendo lesados. E essa pandemia tem afetado muito a sociedade em todos os graus. Mas essa pandemia é para o mundo aí fora. Porque nós, os filhos de Deus, estamos como o nosso irmão Kiel, até ontem, conversando com ele colocou dessa forma. Parece que estamos dentro de uma redoma, dentro de uma bola, protegidos deste mal, e estamos vivendo e glorificando o nome do Senhor. Estamos enxergando tudo o que está acontecendo, mas blindados pelo amor do Senhor. É óbvio que aquelas pessoas que se foram, os nossos entes queridos que de repente perdemos, foi por vontade própria do Senhor Jesus. Recolheu para si mais uma flor preciosa. Mas eu fiquei maravilhado, eu fiquei chateado no sentido da carne, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, de ouvir testemunhos de pessoas que neste período, já quase um ano e tralalá, né, que estamos vivendo, neste período, as pessoas sendo abençoadas de diversas formas, que você, ou ao ouvir e sentir, você fala assim, não, isso não é verdade. Isso não é possível. A coisa está acontecendo. Mas é isso. Está aqui os nossos irmãos de prova, né? O irmão Sérgio, que está aí no culto, outros irmãos aí, a Eula, né? Outros irmãos que estavam lá e puderam ouvir junto comigo estes relatos de bênçãos sobrenaturais. E aquilo deixou de ser uma resenha, mas sim foi
um testemunho que edificou e está edificando a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos essa promessa, a promessa do Senhor. Nós temos o bem maior, que é o Senhor no controle de tudo na nossa vida. Nós temos uma riqueza que não se compara às riquezas deste mundo. Nós temos a riqueza do reino celestial. Isto, para nós, irmãos, é a coisa mais preciosa. Vai além do que nós imaginamos. Amém? Eu quero ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus, muito conhecido também, e que muito o Senhor tem falado comigo nesse sentido. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, e versículo 23, são as palavras do Senhor Jesus. Eu ouvia, alguns dias desse, o pastor Takayama, ele mencionou esse texto, ele mencionou esse versículo em suas palavras, mas ele não aprofundou, não explanou profundamente nesse texto. Mas ele, dentro do contexto daquilo que ele estava passando para nós, me chamou a atenção. E um detalhe que eu já li também, já meditei nesta palavra, mas eu nunca parei para entender de fato esse texto. O versículo 23 que nós vamos ler aí. Lucas capítulo 9, versículo 23. São as palavras de Jesus aos seus discípulos, que diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem outras versões bíblicas que vai dizer assim, né? Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser, nesse texto aqui, nesse contexto é a mesma coisa. E o que me chama a atenção, irmãos, diante de tudo o que nós estamos vivendo, passando, e esta palavra, o Espírito Santo me levou a meditar de uma maneira tão bonita, de enxergar um mistério de Deus aqui que talvez eu, com certeza, a gente talvez não tenha percebido. Olha só o que o Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: vá, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer na minha palavra, aquele que crer nas minhas palavras, serão salvos. Foi uma ordem expressa dada aos discípulos. E isso foi lá, poucos anos atrás. E então essa palavra vem se reproduzindo até os dias de hoje, onde alcançou a mim e alcançou você. E o que eu pude... o que o Espírito Santo me levou a entender desse texto? O Senhor Jesus, ele começa dizendo, se alguém quiser. Então, esse alguém, irmãos, é eu, é você, ou qualquer outra pessoa. A pessoa, e pela palavra do Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus não está condicionando a pessoa, se ela é próspera, se ela é rica, se ela é branca, se ela é preta, se ela é amarela, se ela tem poder aquisitivo alto ou baixo, não importa. O Senhor Jesus está deixando bem claro, se alguém, ou seja, o entendimento que o Espírito Santo me deu, é qualquer pessoa. Se alguém, é qualquer um que queira seguir a Jesus. Se alguém quiser. Eu, pela misericórdia do Senhor, alguns irmãos já conhecem meu testemunho, mas eu sempre fui criado no Evangelho, desde criança. Mas conhecer o Evangelho e decidir, tomar essa decisão de andar no seu caminho, foi quando eu tinha aproximadamente 13, 14 anos.
onde eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, num culto de jovens. O Senhor me batizou. Já contei isso, não quero ser repetitivo. E a partir daquele dia, então, eu tomei essa decisão de seguir ao Senhor Jesus. Outro entendimento que eu posso ter aqui, irmãos, desse texto, se alguém quiser, significa: eu tenho a minha vontade própria. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio. Você pode escolher ou não a quem seguir, a quem adorar, por onde caminhar. Você tem esta liberdade de seguir. Por isso que eu vejo também nesse texto essa palavra tão maravilhosa, que o Senhor Jesus, ele não condiciona o homem, a mulher, para seguir a ele. Ele está dizendo: se alguém, ou seja, qualquer pessoa, qualquer ser humano nesta terra, quiser seguir-me, aí sim ele completa: negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo, irmãos? Negar a si mesmo significa entregar o nosso cuidado ao Senhor e não deixar prevalecer o nosso eu. Porque muitas vezes, em nossas atitudes, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante do que estamos enfrentando agora, nós queremos agir pelo nosso ímpeto, né? Nós queremos agir pela nossa vontade, pela nossa força, pela nossa garra. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, negue-se às suas próprias vontades, negue-se ao seu querer, negue-se àquilo que você pensa e deixa que eu faça. Porque, irmãos, a partir do momento que o Senhor Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, significa o Senhor vai na frente de todas as coisas. E nós vamos seguindo aquilo que o Senhor vai nos levando, vai nos guiando. Então significa que quando eu estou negando, eu estou dizendo para mim, para minha alma, que o Senhor é quem está à frente das coisas, o Senhor é que está indo adiante, o Senhor é quem está nos guardando, o Senhor é quem está nos guiando, o Senhor é quem faz a sua vontade prevalecer sobre a nossa vida. E isso, irmãos, eu e você somos privilegiados, porque um dia você, eu, nós escolhemos, se estamos aqui hoje, é porque nós escolhemos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós negamos a nós mesmos e muitas vezes nós, dentro da nossa fragilidade humana, queremos fazer, queremos agir, mas aí vem o Espírito Santo Consolador que nos faz mudar, que nos faz entender que a nossa vontade não é plena, a nossa vontade, ela se frustra. Eu ouvi aí as orações da nossa missionária, Eliane, e ela dizia que nós nos frustramos diante das coisas, daquilo que pensamos e queremos. Sim, porque queremos muitas vezes agir com a nossa vontade. Mas quando estamos sendo guiados pelo Senhor, significa quando nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, nós enfrentamos as mesmas coisas, passamos por mesmas coisas, mas o Senhor está cuidando de nós. Tragam à minha mente agora, eu não lembro desculpa, eu não lembro onde está escrito, mas com certeza, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos e as ondas, o mar agitado, e de repente os discípulos ficaram ali meio atemorizados, nervosos, com tudo aquilo, e o Senhor calmamente ali. E não aconteceu nada com os discípulos. Até o Senhor deu uma bronca neles depois. Mas o Senhor estava ali no barco com eles. E eles não temeram mal algum. Dentro disso, irmãos, quando a gente define seguir ao Senhor Jesus, cumpre-se aquela palavra que está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Deixa eu ler aqui rapidinho, os irmãos já conhecem também. Mas cumpre essa palavra no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quer ver? Diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão.
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que é isso, meu irmão? A gente lê esse texto, a gente fica até alegre. Poxa, o Senhor tem nos guardado. Realmente o Senhor tem nos guardado. Realmente o Senhor tem nos conduzido. Porque o Senhor vai à frente. Nós escolhemos. Olha só, eu vou citar lá na frente aqui um outro mistério que o Senhor vai nos revelando. Mas olha, a princípio, nós demos o livre-arbítrio, o nosso, à vontade do Senhor. E quando o Senhor vai à frente, nós podemos passar por tudo isso aqui, irmão, pelas águas ou o mar agitado, o Senhor vai estar conosco. Nós podemos passar pelos rios e não vamos nos afundar. Nós podemos passar pelo fogo e nós não vamos nos queimar. Por quê? Porque quem vai à frente é o Senhor Jesus. Quem está à frente é o nosso Pai. Então nós estamos ali protegidos. Mais uma vez eu lembro aí das palavras do nosso irmão Kiel, que eu estava conversando com ele ontem. E ele dizia, parece que nós estamos dentro de uma redoma, protegidos. Estamos vendo tudo que está acontecendo aí fora. Aí, conversando com o nosso pastor Bira, que está lá na casa de recuperação, ele até deu um exemplo. Pastor, Jesus é a porta. E é a porta. Por onde nós entramos e temos a convicção e a certeza da nossa salvação. Mas então, tem as duas formas de você olhar a porta. Ou você olha, ou você está ali na porta pelo lado de fora dela, ou pelo lado de dentro. Depende de como você está. Se você estiver do lado de fora da porta, certamente as coisas que acontecem, essa pandemia, essa loucura do mundo, todas as coisas, elas vão te sucumbir, elas vão te matar. Mas quando estamos dentro da porta chamada Jesus, irmãos, a gente estará vendo todas as coisas acontecendo, porém ali tranquilos, calmos e abençoados, porque estamos dentro da porta celestial, que é o Senhor Jesus, guardado pelo seu amor. Irmãos, estou vivendo isso, e eu tenho certeza que muitos irmãos estão vivendo isso hoje, porque é uma verdade, irmãos. É uma verdade, está escrito na palavra do Senhor, né? Esse mesmo texto que nós lemos está escrito no livro de Mateus. Se alguém quiser vir após mim, o Senhor Jesus não condicionou. Então, é uma coisa que o Espírito Santo de Deus, ele coloca no nosso coração esse sentimento e a gente passa a o seguir. E a gente passa a negar a nossa própria vontade. Aí ele continua, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Alguém pode perguntar para nós aí, mas cruz, como diz a Bíblia, é maldição, é onde o Senhor Jesus foi levado à morte. Realmente, irmãos, a cruz, naquela época de Jesus, era considerado ali, aquele momento, todo ser humano que era levado a essa morte, a esse sacrifício, era a morte da maldição. Jesus foi levado à cruz como maldito, para nos dar o que hoje, irmãos, que a gente tem aprendido? O direito da bênção. Eu e você temos o direito das bênçãos, não só as bênçãos dos céus, mas de viver as bênçãos do Pai enquanto estamos aqui nesse planeta. Então, quando o Senhor Jesus diz, tome cada um a sua cruz, ou tome cada dia a sua cruz, quer dizer, leve consigo aquilo que eu já fiz por você. Ou seja, ele já foi levado à cruz do Calvário. Ele já foi levado à cruz para nos redimir. Ele foi levado à cruz para nos sarar, nos curar. Toda enfermidade foi levada sobre ele para nos dar hoje o direito da cura. Ele